Ainda em pé, façamos a leitura da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, os versos 5 a 11. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11. A igreja localizou a palavra? Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Localizaram a palavra? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a palavra do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Chegamos a um momento decisivo da nossa carta de Paulo aos Filipenses. Na semana passada, nosso irmão Adiliano pregou aqui e falou a respeito da unidade que deve existir dentro da igreja. Aparentemente, a igreja de Filipos era uma igreja muito boa. Nós já falamos aqui em semanas anteriores que Paulo não escreve para corrigir erros doutrinários, erros sobre a fé que eles tinham. Também não escreve para corrigir comportamentos. A igreja não está praticando pecados graves, mas, assim como a nossa igreja, assim como qualquer outra igreja, a igreja de Filipos não é uma igreja perfeita. Enquanto constituída de pessoas humanas, ela está sujeita ao pecado, e Paulo, não obstante ele escrever mais para elogiar e para expressar o seu apreço por essa igreja, ele também tem que exortar a igreja em algumas atitudes que talvez não fossem pecados graves, mas que corriam risco de se tornar situações mais graves naquela igreja. E por isso ele fez aquela exortação à unidade que nós vimos na semana passada, um chamado para que cada um pense a respeito do próximo mais do que a respeito de si mesmo, que não leve em conta os seus próprios interesses, mas que busque servir. E digamos que para justificar teologicamente estas verdades que Paulo falou, ele então recorre ao exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o exemplo maior sobre a maneira como devemos nos relacionar com os outros, sobre a maneira pela qual devemos levar as nossas vidas. Paulo, portanto, e isso aqui é algo muito importante, Paulo une teologia e vida cristã. E vida prática. Paulo não é aquela pessoa que sai dando conselhos dizendo assim: façam isso, não façam aquilo, vivam dessa maneira, não vivam desta maneira. Não, Paulo quer sempre mostrar que vivemos ou temos que viver de determinada maneira porque algo de profundo significado espiritual e teológico aconteceu. Ele sempre apresenta então um fundamento teológico consistente, porque são duas coisas que não se pode dissociar: teologia e vida cristã, teoria e prática. Nas Escrituras as duas coisas andam juntas e nunca dissociadas. E assim, Paulo, portanto, vai começar esta parte da mensagem que nós lemos aqui, ela vai começar com Paulo, então, chamando a igreja de Filipos a considerar, e aqui a tradução, o sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aqui eu faço uma observação.
a palavra sentimento não é, muito provavelmente, a melhor tradução do original grego, a palavra que está lá no original. A palavra no original, uma palavra que vocês não conhecem provavelmente, a palavra frônesis, essa é a palavra original, e ela dá a entender algo muito mais amplo do que sentimento. Nós poderíamos, ao ler este verso, talvez vocês tenham alguma tradução um pouco diferente, talvez não tenha sido traduzido por sentimento, talvez tenha sido traduzido por mentalidade, ou por mente, ou por pensamento, ou por atitude. Todas essas traduções expressam uma parte do que significa a palavra que está lá no grego original, frônesis. Agora, sentimento me parece ser apesar de haver uma verdade no sentimento que houve Jesus, é talvez a pior das traduções, ou talvez a mais incompleta de todas, porque pode nos dar uma ideia muito equivocada de sentimentalismo. E no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas têm uma tendência de serem mais sentimentais. A nossa cultura ela é muito sentimental. Quando alguém faz algo errado, fala algo errado, já vem logo aquela cultura de cancelamento. Ai, me ofendeu. Ai, não podia ter falado isso, não podia ter falado aquilo. E as pessoas cancelam. Se pudessem, executariam a pessoa pela internet, mas não podem. Então vem a cultura do cancelamento. É uma reação sentimental exagerada e desproporcional ao erro que alguém cometeu. Essa é uma característica dos nossos tempos. E quando nós falamos aqui em sentimento, a gente pode também cair na tentação de sentimentalizar a fé cristã. E essa tentação, ela começou a ser colocada em prática, não é de agora. Ela remete lá a teólogos da época do romantismo, que nós chamamos de teólogos liberais. Existe um teólogo alemão conhecido chamado Friedrich Schleiermacher. O nome dele é quase impronunciável, mas ele tem uma influência muito grande na história da igreja, uma influência, digamos que negativa, pelo fato de que ele disse que a religião verdadeira é um sentimento de dependência de Deus. E com isso ele abriu as portas para o que viria depois. As pessoas passaram a entender religião como algo subjetivo, algo que eu sinto no meu coração, e não como algo objetivo. E se a religião é algo que eu sinto, isso significa que eu sou guiado pelo meu coração. E aquilo que eu sinto que é certo, é certo. Aquilo que eu sinto que é espiritual. Mas, meus irmãos, nós sabemos que isso é um problema muito grande. A própria palavra de Deus nos diz que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Quando nós seguimos o nosso coração, muitas vezes nós nos afastamos da vontade de Deus, nós vamos por caminhos errados. Por quê? Porque o nosso coração é pecaminoso, ele nos induz ao erro. Então, toda vez que nós reduzimos religião a sentimento, nós corremos o risco de reduzir, portanto, religião a afetos, e apesar de religião ter a ver com bons sentimentos, ela não é apenas isso. Por isso, a maneira correta que nós deveríamos traduzir essa expressão, tende o mesmo sentimento que havia em Jesus, talvez fosse assim: tende vós a mesma mentalidade, atitude, disposição e consciência que havia em Jesus. Atitude, vontade e pensamento, as três coisas juntos. Tende vós o mesmo pensamento, a mesma consciência, ou seja, o mesmo conhecimento que Jesus tinha. Tende vós a mesma atitude, ou seja, a maneira de agir, mas tende vós também a mesma vontade, ou seja, a disposição de agir como Jesus. Porque se nós agimos como Jesus simplesmente por obrigação, não, eu tenho que ser assim, porque é a minha obrigação, nós não estamos tendo a mente de Jesus. Por quê? Porque Jesus agiu voluntariamente desta maneira. Como nós vamos ver mais adiante, ele a si mesmo se humilhou. Não foi porque ele foi obrigado a fazer isso, mas foi porque ele quis, ou seja, ele tinha vontade. E ele também tinha conhecimento, ou seja, ele sabia por que ele estava fazendo isso. Não era pura e simplesmente, eu vou fazer isso porque me disseram que tem que fazer, eu nem sei bem por que não. Jesus conhece. Ele sabe, e nós também, na nossa vida cristã, nós temos que conhecer, temos que saber, não apenas fazer porque alguém disse que temos que fazer, mas ao mesmo tempo, não basta conhecer o que temos que fazer, não basta ter vontade, porque de boa vontade o inferno está lotado. Nós precisamos agir, ou seja, é necessário que haja atitude.
Então, quando Paulo fala aqui, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ele está dizendo que nós temos que pensar como Jesus pensava e, portanto, odiar o que ele odiava e amar o que ele amava. Nós temos que, isso significa então que se eu penso e tenho um conhecimento sobre Deus como Jesus tinha, ainda que não da mesma forma que Jesus era Deus, ele tinha um conhecimento muito mais amplo que nós, mas eu tenho que procurar conhecer a vontade de Deus. Mas além de tudo, eu devo procurar orientar a minha vontade para que eu queira fazer a vontade de Deus. E além disso, eu não devo apenas querer, mas eu devo fazer. Porque Jesus não apenas sabia, não apenas tinha vontade, mas ele fez definitivamente. E por causa daquilo que ele fez, nós temos hoje acesso a Deus e temos salvação. Então, Paulo está dizendo, olha, não busquem seus interesses, não sejam egoístas, não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, mas tenham em vocês a atitude, o pensamento, e nós poderíamos resumir tudo isso, talvez, então, na palavra mentalidade. Sabendo que mentalidade significa também disposição de agir, não apenas de ficar no âmbito teórico. Tende a mesma mentalidade de Jesus. Sejam espirituais e não carnais. E qual é a mentalidade de Jesus? Para falar da mentalidade de Jesus, Paulo então recorre a alguns dos versos mais belos do Novo Testamento, que segundo os estudiosos eram um hino que a igreja primitiva cantava. Esses versos que nós lemos do verso 6 a 11 do capítulo 2 de Filipenses, era muito provavelmente uma música, uma canção. E talvez nem mesmo, não foi Paulo que a compôs. Alguns dizem que pode ter sido ele que compôs essa canção. Mas talvez não. Ele simplesmente pegou uma canção que tinha um significado doutrinário, teológico bastante profundo e adaptou à situação prática que ele queria aconselhar àquela igreja. Percebam, meus irmãos, o propósito de Paulo, ao fazer todas essas declarações sobre quem Jesus é e o que ele fez, não é divagar teologicamente, não é ensinar teologia, não é discutir quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, não é ir para abstrações teóricas e filosóficas. Paulo tem um objetivo muito prático. Ele pega um hino que tem um conteúdo teológico profundo, não para discutir como web crente, como teólogo de internet, mas sim para ensinar a igreja de Filipos como ela deve viver a fé cristã. E assim nós temos 6 versículos, verso 6 até o verso 11, belíssimos, sendo que os 3 primeiros nos falam da situação de Jesus, a gente chama de o estado de humilhação de Jesus. O que Jesus fez, como ele se rebaixou. E depois nós temos os 3 últimos versículos, 9, 10 e 11, que falam do estado de exaltação de Jesus. Ou seja, aquilo que ele, no final, sempre foi, mas aquilo que ele se torna, né, que o Pai o torna após a sua ressurreição e ascensão aos céus. Vamos então olhar com um pouco de calma esses versículos, tendo sempre isso em mente. Não é teologia abstrata, não é filosofia. É simplesmente o que Jesus é, para que isso nos inspire a ter uma vida de acordo com aquilo que Jesus era. Então, nos versos 6 a 8, ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Primeiro verso, portanto. Jesus Cristo subsiste em forma de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus, aquele ser humano que viveu há mais ou menos uns 2000 anos na região da Galileia, debaixo do Império Romano, aquele homem, também chamado de Galileu, carpinteiro, filho de Maria e de José, aquele homem, antes disso, ele já existia na forma de Deus. Ele subsistia em forma de Deus. Antes de ser um homem, ele era Deus. Aqui ele está falando da pré-existência, ou seja, antes dele nascer, ele já existia. E existia na forma de Deus. A palavra aqui, forma, do grego, ela denota exatamente isso. Aquilo que é. Ele tinha forma de Deus, não é, pode dar uma, aqui na nossa tradução pode dar uma ideia equivocada assim de que ele tem assim a forma física de Deus, mas não é disso que ele está falando, ele está dizendo que ele era Deus.
Que a forma de Deus quer dizer que a essência de Deus estava nele. Jesus era essencialmente Deus. E ele existia, portanto, como Deus por toda a eternidade. Mas apesar disso, ele não se aferrou. Aqui a expressão não julgou como usurpação ser igual a Deus. São duas coisas. Em primeiro lugar, ele era Deus não porque ele quis tomar o lugar de Deus. Não porque ele quis ser como Deus, como o ser humano tentou. Como Satanás tentou. Quiseram roubar a divindade de Deus, quiseram ser iguais a Deus. Não. Jesus Cristo, ele já era Deus. Ele não precisava fazer nada para se tornar Deus, porque ele sempre foi Deus por toda a eternidade. Mas, além disso, além de ter essa dimensão de que ele não precisou roubar, ou nunca desejou roubar o lugar do Deus Pai ou a divindade, ele também não se aferrou, ele não se agarrou ao fato de que ele era Deus. Ele não quis usar os privilégios da sua divindade. Ele não pensou assim, não, eu sou Deus, os seres humanos estão lá, eu mantenho uma distância, né, em relação a eles, porque eles são criatura, eu sou criador, bom, eu vou lidar com eles como Deus, com uma hierarquia, etc. e tal. Não, Jesus não se aferrou, ele não se agarrou a essa diferença infinita que existe entre Deus e os seres humanos. Mas ele toma uma decisão. Verso 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se esvaziou. Jesus toma uma atitude, uma decisão, voluntariamente. Não é porque Deus Pai o esvaziou. Não é porque as circunstâncias o obrigavam a se esvaziar. Não é porque ele achava que tinha que seguir algum princípio moral universal e por isso ele era obrigado a fazer isso. Não. Ele a si mesmo toma uma decisão absolutamente livre e voluntária de se esvaziar. E quando aqui nós vemos se esvaziar, o que ele está querendo dizer? É que ele vai assumir a forma de servo, ou poderíamos dizer também de escravo. E com isso está querendo falar do quê? Da sua encarnação. Ele assume a forma humana para que ele possa ser então o servo do Senhor, do qual as profecias bíblicas do Antigo Testamento, especialmente Isaías, nos falavam. Eis aqui o meu servo em quem me comprazo. Jesus assume essa condição de servo. Ele é o servo, ele assume a condição humana. Ele se esvazia, assume a condição humana, e isso é uma humilhação, porque ele deixa... Veja, não é que ele abandona a natureza divina. Jesus nunca, em momento algum, deixou de ser Deus. Mas ele voluntariamente deixa de exercer o poder que ele tem como Deus e assume, portanto, a forma de servo. E vejam, novamente a palavra forma aparece aqui. Por que forma? Porque forma denota algo que a pessoa é na sua essência. Jesus não é que Jesus era um fantasma que parecia um ser humano. Não é que Jesus era um espírito que parecia ser uma pessoa. Não, Jesus se tornou uma pessoa verdadeira, um ser humano verdadeiro. Ele assume a forma, ou seja, a encarnação. Ele tem corpo, ele tem alma humana, plenamente humano. Ele assume totalmente, com exceção de uma coisa. Ele não herda a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Ele assume, mas não, apesar de não ter a natureza pecaminosa, ele herda a carne humana. Ele se torna verdadeiramente humano, se torna algo parte da sua essência. Quando dizemos, a igreja desde cedo confessou, Jesus é verdadeiro Deus, mas também é verdadeiro homem. Jesus não é meio Deus e meio homem. Jesus não é uma mistura de Deus e homem que sai alguma coisa em um ser híbrido. Não. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo. Ah, como isso é possível? Bom, esse é um dos mistérios da fé. É um mistério que a gente não consegue explicar racionalmente 100%, mas é esse o testemunho unânime das Escrituras. Jesus é Deus, mas ele também é homem e homem de verdade. Ele assume a condição humana. E agora vejam só, e aqui há um paralelo com a história da criação e queda do ser humano. Adão foi criado à forma de Deus, à imagem de Deus.
Foi criado para ter comunhão com Deus. Mas o que acontece? Adão quer tomar o lugar de Deus, ele quer comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para quê? Para que, adquirindo conhecimento, ele seja como Deus. Adão quer, portanto, assim como dizem, Satanás também quis no passado, antes disso, Adão quer usurpar o lugar de Deus, ele quer se tornar divino. E ao fazer isso, ele desobedece, ele peca e todo o mal e toda a desgraça entram no nosso mundo e nós herdamos a morte, como consequência do pecado de Adão. Agora Jesus Cristo vem desfazer as obras do diabo e as obras de Adão. E ele, portanto, sendo Deus, diferentemente de Adão, ele não se agarra a isso, mas ele abre mão de exercer os seus privilégios como Deus e assume a condição humana. Adão quis ser Deus e Jesus quis ser homem. E por que Jesus quis ser homem? Para que nós que quisemos ser Deus indevidamente, possamos ser restaurados à nossa posição, possamos herdar uma parte daquela natureza divina e possamos ter comunhão com Deus. Para desfazer todas as más obras, todas as besteiras que Adão fez, toda a desgraça que Adão fez pela sua desobediência, para desfazer tudo isso, Jesus quer voluntariamente assumir a forma humana, e assumir a forma humana para alguém que é Deus é uma humilhação, é um rebaixamento. Então veja só, Jesus se rebaixa, Jesus se humilha, ele se esvazia. A palavra aqui do esvaziou-se, que é nós no grego, mas a ideia aqui não é que ele deixa de ser Deus, mas sim que ele abre mão, ele deixa de exercer, e mais ainda, ele assume uma condição humana. Vocês sabem da história. O rei do universo nasce numa manjedoura, ou seja, num estábulo de animais, onde os animais, a vaca, o cavalo, eram alimentados, onde tinha feno. Ali colocam um bebê, porque não havia lugar para ele na hospedaria em Belém. Ele cresce numa família humilde também, ele trabalha como carpinteiro, que não era uma profissão valorizada no mundo antigo. Ele não tem nenhum status, a não ser a linhagem de Davi, de que ele é descendente de Davi, mas isso não era algo tão importante, isso não lhe conferia um status social importante. Toda a sua vida reflete essa decisão de esvaziamento. Ele vai lá, ele serve as pessoas, ele serve cobradores de impostos, que eram inimigos da nação, ele serve prostitutas, ele serve pecadores, e ele serve não para que eles permaneçam no seu pecado, mas para que eles saiam do pecado, conheçam a ele e sejam transformados. Mas tudo isso ele faz para que essas pessoas conheçam a Cristo, essas pessoas que estavam desgarradas. A mentalidade de serviço. Jesus veio para servir. Ele, mais uma vez, ele é o rei do universo, ele é o Deus, criador de todas as coisas, mas ele quer servir. Ele não abre mão do seu poder, ele não é fraco. Jesus não é fraco. Jesus não é, como usamos no vocabulário popular, ele não é frouxo. Não é nada disso. Não confundam a humildade de Jesus Cristo e o esvaziamento de Jesus Cristo com fraqueza literal. Jesus não é covarde. Não se trata de covardia. E nós temos que ter muito cuidado aqui para distinguir humildade de covardia. Humildade de fraqueza de caráter. Não é o caso de Jesus e também não é o chamado para nós como igreja. Não podemos confundir o ser humilde com fraqueza. Até porque, se é uma fraqueza no sentido que, inclusive, usual do termo, ou seja, uma pessoa covarde, nós não conseguiríamos desempenhar o nosso papel como igreja. Mas o fato é que somos chamados a ser humildes assim como Jesus foi humilde. Isso muitas vezes vai soar para o mundo como fraqueza e como covardia, mas não é. Não se trata da mesma coisa. Falaremos um pouco mais sobre isso depois. Ele, portanto, Paulo continua dizendo que ele se torna em semelhança de homens e é reconhecido em figura humana. A semelhança aqui é mais uma vez para denotar o fato de que ele era verdadeiramente homem, ou seja, ele tinha aparência física. Não é alguém que simplesmente tem lá uma essência teórica humana, mas que tem também a figura, carne, osso, que tu olha e vê que é um ser humano. E ele, reconhecido em figura humana, verso 8, a si mesmo se humilhou. E em que consiste essa humilhação? Se ele já havia se esvaziado ao se tornar humano, a humilhação agora consiste em que ele se torna obediente até a morte e, pior ainda, morte de cruz.
A cruz é o nosso símbolo, é o símbolo da fé cristã. As igrejas, em geral, têm cruz por quê? Porque é ali que Deus se revela, é ali que a nossa salvação se consuma. Mas isso é escandaloso, e era muito mais escandaloso no mundo antigo. A cruz nunca foi algo bom. A crucificação era uma morte tão horrível que era reservada apenas para quem não era cidadão romano, para os piores criminosos ou para rebeldes, para revolucionários que quisessem derrubar o poder político de Roma. Para esses era reservada a crucificação. A crucificação era uma morte tão terrível que ela era a tentativa de destruir a pessoa. Não simplesmente matar, mas destruir, humilhar, fazer ela sofrer, escarnecer, assim, fazer com que ela sofresse da pior maneira possível, a tal maneira que ela fosse destruída física e moralmente. Portanto, nós sabemos que existem maneiras terríveis de sofrer e de morrer. Hoje, inclusive, novas formas surgiram, novas formas de tortura. Mas, não obstante tudo isso, a morte por crucificação segue sendo o pior símbolo de sofrimento e humilhação humana na morte. E Jesus Cristo, portanto, sofre como nenhum de nós provavelmente vai sofrer na sua vida. Ele sofre a pior morte de todas. Ele é destruído, ele é humilhado, ele é arrasado. E por isso, o texto fala que a si mesmo se humilhou. A morte na cruz também não foi um acidente. Não foi uma tragédia do destino. Jesus não é um mártir que pena, né? Deu azar de cair nas mãos de Pilatos, uma conjunção de fatores históricos e políticos, os judeus indignados com ele, Pilatos com medo de uma rebelião, resolveram matar, e ele deu azar de estar num mau dia e resolveram crucificar. Nada disso. Tudo isso foi segundo o conselho pré-determinado de Deus e de acordo também com a sua soberana e livre vontade. Ele voluntariamente a si mesmo se humilhou, obedecendo em toda a sua vida e obedecendo inclusive quanto à sua morte. Por isso ele vai dizer, prestes a morrer, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele se submete, portanto, ao desígnio divino. Isaías 53, quando profetiza dos sofrimentos do servo do Senhor, Jesus Cristo, Isaías, 700 anos antes, nos diz: ele derramou a sua vida até a morte. E também nos diz que agradou a Deus moê-lo. Ou seja, uma destruição física, uma morte terrível. Ele suporta tudo isso em obediência. Paulo, este hino, não se preocupa em dizer por que Jesus suporta a morte, por que ele suporta esse sofrimento em obediência e voluntariamente. Nós sabemos que ele suporta tudo isso porque ele aceita sofrer a condenação que nós merecíamos pelo nosso pecado. E assim, sendo ele justo e puro, ele paga as penalidades dos nossos pecados. E por ele ser totalmente justo e puro, a morte não pode retê-lo. A morte não é a palavra final de Deus para ele. E é por isso que nós temos os 3 versículos seguintes que nos falam então da exaltação de Jesus Cristo. Verso 9: já que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Vejam que Paulo, a expressão pelo que, a entender que como consequência, não exatamente como um mérito pelo que ele fez, mas sim, tem a ver com o fato de que ele foi obediente, que ele teve essa vida perfeita. Então Deus, para atestar que ele era o justo, para atestar que ele estava certo e para mostrar que ele era o Filho de Deus, Deus o exaltou sobremaneira. Ele ressuscita dos mortos e depois ascende aos céus. E assim, ele é exaltado e agora ele é rei do universo junto com Deus Pai. Por mais que o mundo não o reconheça, ele já é rei. E o reconhecimento que o mundo terá sobre o seu reino, a igreja já o reconhece, mas aqueles que não reconhecem agora, um dia o reconhecerão, inclusive se for contra a sua vontade. Deus o exaltou sobremaneira e o nome dele está acima de todo nome.
Nome nas Escrituras tem um significado importante. É bem verdade que no nosso país, no nosso mundo, às vezes as pessoas dão nome aleatoriamente. Às vezes elas até inventam nomes. Mas o correto seria que os pais pensassem no nome dos seus filhos e pensassem no significado do nome dos seus filhos. Nos tempos bíblicos era assim. Agora, Deus exaltou, e talvez aqui no grego o significado dessa expressão, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, talvez possa significar que o nome de Jesus, que significa Yahvé salva, Deus fez com que esse nome, Jesus, se tornasse um nome acima de todo nome. E isso para significar o fato de que Jesus está acima, porque muitas vezes o nome aponta para a nossa personalidade. Nos tempos antigos, às vezes o nome era dado assim com a personalidade que se imaginava que aquela criança fosse ter. Então agora o nome de Jesus está acima de todo nome, para falar do fato então de que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E não há ninguém acima dele, na terra, nos céus, debaixo da terra, em qualquer lugar. Ele é o Rei soberano. Vejam a reversão. Ele se esvazia, ele é obediente, ele sofre a morte de cruz, a humilhação máxima. Mas aqui o morte de cruz é como que o clímax da narrativa histórica, porque é nesse momento que acontece toda a reversão, onde parecia que havia morte, destruição, fraqueza, derrota, ali há vitória, salvação, vida eterna. A partir daquele momento, portanto, Deus o exalta sobremaneira, lhe dá um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Este nome exaltado aponta para o fato de que todos, em algum momento, e aqui a expressão nos céus, na terra e debaixo da terra, representa exatamente a cosmovisão do mundo antigo para representar a totalidade de tudo que existe, de tudo que há. Nos céus, os anjos, aqueles que já partiram e estão com Deus. Na terra, todos os vivos, aqueles que estão e aqueles que estiverem por ocasião da ressurreição. E debaixo da terra, os mortos, pensando na presente era, e também os seres do inferno que estão no Hades, os demônios, aqueles na linguagem bíblica, aqueles que estão debaixo da terra. Vejam, todos, mesmo Satanás, mesmo os demônios, todos, em algum momento terão que dobrar o seu joelho na presença de Jesus Cristo. A grande questão é: farão isso já agora, para nós que somos vivos? Faremos isso já agora? Ou faremos, por não ter feito enquanto vivos, na eternidade contra a nossa vontade, como juízo divino contra nós? Satanás e seus demônios farão isso como juízo. Eles terão, e nós vemos que isso no próprio ministério de Jesus já acontecia. Jesus ia e os demônios, as pessoas endemoniadas chegavam diante dele e às vezes até se curvavam, reconhecia que ele era o Filho do Deus Altíssimo. Isso acontecerá nos últimos dias. Os demônios e Satanás serão obrigados a se curvar e a reconhecer o quê? Verso 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A expressão Jesus Cristo é Senhor resume a nossa fé. Aquele que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele também confessa que Jesus Cristo é Senhor. E quando nós dizemos Jesus Cristo é Senhor, talvez possa parecer assim no português coloquial, né? Jesus é Senhor, sim, claro. Assim como o Pai, né? Nós chamamos o nosso Pai de Senhor, assim como tinha os senhores de escravos, né? Assim como chamamos uma pessoa que tem uma posição de respeito, nós chamamos ele de Senhor, né? Senhor presidente, Senhor governador, né? Um título de autoridade. Mas não, meus irmãos. Senhor aqui tem um significado muito mais amplo do que esse. Senhor é um reconhecimento da divindade de Jesus Cristo. Senhor aqui é a maneira como foi feita a tradução para o grego, do hebraico para o grego. No hebraico, qual era a palavra que havia no hebraico? Yahvé, ou no português nós dizemos Jeová. Né? Jeová é
aportuguesamento do nome de Deus no Antigo Testamento, que é Yahvé. Esse nome, Yahvé, os judeus não pronunciam porque consideram ele sagrado. E para não pronunciar, eles enfiaram vogais de outro nome de Deus que significa Adonai, Senhor. Eles pegaram e misturaram tudo, e aí que é a origem, inclusive, do nosso Jeová, né, que é uma mistura de Adonai com Yahvé, para que o nome Yahvé não seja pronunciado. Os judeus não pronunciam porque acham que aquele mandamento, não tomarás o nome do seu Deus em vão, os obriga a não pronunciar o nome de Deus, que é Yahvé. Nós não interpretamos assim, por isso que eu estou falando o nome de Deus aqui, e acredito que não estou tomando esse nome em vão. Mas, dito isso, o que eu quero dizer? Que muitas vezes o Antigo Testamento no português traduz o nome do Senhor, justamente para evitar essa pronúncia indevida, ele traduz como Senhor. Toda vez que vocês abrirem as suas Bíblias e encontrarem Senhor em maiúsculo, ele está traduzindo Yahvé para o português. E quando o Antigo Testamento é traduzido para o grego, que é a língua que Paulo, a língua que os filipenses falavam, eles traduzem por Kyrios, que é a palavra Senhor no grego. E, portanto, aqui Paulo está dizendo, olha, Jesus Cristo, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, ou poderíamos dizer, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Yahvé. Que Jesus Cristo é Deus Salvador. E vejam, para a glória de Deus Pai. Mas antes de comentar esse para a glória de Deus Pai, é interessante perceber aqui que também há um cumprimento de profecia aqui nessa expressão. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Isaías 45, versículo 22, ou seja, mais de 700 anos de Paulo escrever Filipenses, o profeta Isaías havia profetizado. E aqui é Deus falando, nas palavras de Isaías, ele diz o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, de minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. O profeta Isaías, portanto, nos diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará perante ele, toda língua jurará, ou toda língua confessará. E confessará o quê? Que no Senhor há justiça e força, ou seja, que o Senhor, Yahvé, é o único Deus verdadeiro e é o Deus que salva. E o Novo Testamento, Paulo pega então esses versos e diz que na verdade é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem a mesma natureza de Deus Pai, é diante dele que todos os joelhos se dobrarão e todas as nações, todos os confins da terra se ajoelharão diante dele. Ele que é salvação para pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Todos têm acesso a ele, mas aqueles que o rejeitarem, como diz aqui Isaías, aqueles que se irritarem contra ele, ou seja, aqueles que rejeitarem, eles também se curvarão, mas se curvarão em juízo. Portanto, o chamado de Deus para nós hoje é para que nos ajoelhemos diante do Filho, para que servamos Jesus Cristo como nosso Senhor. E se não o fizermos, futuramente faremos contra a nossa vontade e seremos condenados. Estaremos fora da ausência de Deus por toda a eternidade, no castigo eterno. Hoje as portas de salvação estão abertas para nós. Por aquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós confessamos Ele como Senhor, confessamos que nele há salvação e por meio disso temos acesso a Deus Pai, nossos pecados são perdoados e temos a vida eterna. E por isso, haverá um dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Não há contraposição entre Jesus e Deus Pai, não há competição. Ah, não, Jesus está rebaixado e agora ele foi colocado no mesmo nível, ou quem sabe foi colocado no nível acima. Não, Jesus e o Pai e o Espírito Santo, eles são iguais, eles estão no mesmo nível. Agora Deus coloca Jesus Cristo, verdadeiro Deus e também verdadeiro humano,
verdadeiro ser humano. E como Jesus Cristo, como ser humano exaltado, ele é colocado nessa posição de reino, nessa posição de poder. E mais a isso, ele é, na verdade, segundo a sua divindade, ele é restaurado à sua condição anterior. E agora toda a criação reconhece, porque antes a criação não sabia nem sequer da existência de um filho. Mas agora, com a sua encarnação, morte, ressurreição e ascensão, toda a criação sabe que há um Filho e um Espírito Santo. E adora, portanto, esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo juntamente. E tudo que o Filho fez, faz, e todo o governo do Filho é feito para a glória de Deus Pai. Não há contraposição de interesses, não há conflito, não há divisão. O que há é a unidade. Tudo que o Filho faz glorifica o Pai. E novamente, evidentemente que nós não podemos ter a unidade que existe dentro da Trindade, a perfeita unidade. Mas o modelo de unidade da Trindade, o modelo de amor da Trindade é o modelo para a criação, é o modelo para todos nós. E nós somos chamados novamente a seguir esse exemplo. Cristo se humilhou, Cristo também tem harmonia com Deus Pai. E nós somos chamados a ter harmonia com Deus Pai e uns com os outros. E assim eu vou encerrando a nossa mensagem fazendo 3 aplicações. 3 breves aplicações de tudo isso que nós lemos a respeito desta passagem que Paulo escreve à igreja de Filipos. E em primeiro lugar, nós somos chamados, de uma maneira muito óbvia, a seguir o exemplo de humildade de Jesus Cristo. O significado dessa passagem não se resume a isso, não pode ser resumido apenas a isso. Mas o fato é que, indiscutivelmente, Paulo, ao mencionar este hino belíssimo que fala do que Cristo fez, do que Cristo é e do que Cristo fez por nós, Paulo faz com o propósito de nos chamar à humildade e à unidade. E quando nós falamos em humildade, a ideia aqui está bem na linha daquilo que foi pregado na semana passada. Não buscarmos, acima de tudo, os nossos próprios interesses. Não presumirmos o mal dos nossos irmãos. Colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, da igreja, dos nossos irmãos e até mesmo daqueles que não conhecem a Cristo também. Procurarmos o bem das pessoas, o bem de todos. E tudo isso fazendo isso com coragem. Porque, meus irmãos, novamente é importante lembrar, humildade não é sinônimo de fraqueza. E nós não podemos confundir as coisas. E aqui nós temos que ter um outro cuidado também. Nosso chamado à humildade não é chamado à falsa humildade. O que é a falsa humildade? É aquela pessoa que tem, na verdade, um problema de baixa autoestima, ou que fica se rebaixando, talvez por uma questão de fraqueza, humanamente falando, ou de não gostar de si mesma. Ela fica assim, não, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou ignorante, eu sou inculto, eu não sou inteligente. Qual é o problema disso? Vejam, nós temos que reconhecer, se temos problemas, nós temos que reconhecer, sim, isso é humildade. Mas a questão é o seguinte, muitas vezes o que parece humildade, na verdade, é ressentimento. E ressentimento é pecado. E é assim que começa o ressentimento, tanto ao nível individual como a nível coletivo. Ricos contra pobres. Eu sou pobre, então eu sou ressentido contra os ricos. Eu sou uma pessoa mais simples, então eu sou ressentido contra as pessoas que são cultas. Eu sou uma pessoa, eu me acho feio, então eu sou ressentido contra pessoas bonitas. E aí nós começamos, inclusive, a ficar atrás das pessoas procurando pecar. Olha lá, aquela pessoa é orgulhosa, porque isso, porque aquilo. Aquela pessoa, né? Vejam, isso é falsa humildade. E, na verdade, nós estamos agindo de uma maneira legalista. Por quê? Porque nós nos colocamos num pedestal e pensamos assim, eu sou humilde, veja só, eu não fico me gabando da minha beleza, já que eu não sou uma pessoa bonita, eu não fico me gabando disso. Já que eu sou uma pessoa antipática, eu não fico me gabando da minha simpatia, porque eu sei que eu sou antipático, sei que as pessoas não gostam muito de mim, então eu não fico me gabando por ser uma pessoa popular. Só que, no fundo, nisso nosso coração está nos enganando e nós estamos expressando aqui ressentimento. E mais ainda, estamos sendo legalistas como os fariseus. Graças te dou, Deus, porque eu não sou como essas pessoas, esses populistas, esses manipuladores, esses gananciosos, essas pessoas fúteis, etc. Não, eu não sou nada disso. Vejam quão humilde eu sou. Quando a gente começa a dizer, olha,
Quando nós começamos a nos orgulhar da nossa humildade, é porque a humildade foi para o espaço. Aí nós trocamos humildade por legalismo. Então, a primeira aplicação e o primeiro alerta, meus irmãos, por favor, sejamos humildes, mas não confundamos humildade com ressentimento, com legalismo, com má vontade em relação aos nossos irmãos. Talvez para os nossos irmãos pareça que eles estão sendo arrogantes, orgulhosos, mas pode ser que talvez eles não estejam sendo também. Pode ser que talvez seja uma perspectiva nossa de ressentimento. E nós temos que ter esse cuidado, porque as duas coisas são pecados, o orgulho e o ressentimento. Não são coisas que em nenhum lugar na Escritura a gente vê os apóstolos ou os profetas nos aconselhando a sermos ressentidos contra pecadores. Mesmo que as pessoas estejam pecando e estejam sendo orgulhosos, isso não nos dá o direito de sermos ressentidos. E vejam que em Jesus em nenhum momento nós vemos ressentimento. Nós vemos inclusive às vezes ele sendo duro no seu discurso, julgando os fariseus, sim. Há momentos em que ele manifesta o juízo de Deus sobre a impiedade do coração humano, sim. Mas ao mesmo tempo nós vemos ali uma humildade verdadeira, autêntica, não simplesmente para se achar melhor que os outros. E aqui nós vemos um segundo aspecto, aqui, segunda aplicação relacionada com a primeira. Nós falamos da humildade, daquilo que a humildade não é. Mas um aspecto positivo da humildade é que nós somos chamados ao servir. Servir ao nosso próximo ao invés de nos preocuparmos conosco mesmos. Pararmos de simplesmente olhar o que está errado e pensarmos em como nós podemos servir e como nós podemos ajudar o nosso próximo, a nossa igreja, aqueles que estão ao nosso redor, nossos vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Serviço. O chamado ao serviço é uma característica de todos nós e ele é uma decorrência da vida de Jesus Cristo. Que haja, portanto, em nós essa atitude de serviço. O quão engajado, portanto, você está, e aqui é a pergunta que eu faço, o quão engajado você está no serviço ao povo de Deus? O quão engajado você está no serviço da igreja? O quão envolvido você está? Você se pergunta, de que maneira eu posso servir mais a congregação do Jardim Botânico? De que maneira eu posso servir a Assembleia de Deus de Porto Alegre? De que maneira eu posso servir, sei lá, as missões mundiais? De que maneira eu posso servir pessoas que estão passando por dificuldades? De que maneira eu posso ajudar? Vejam, essa preocupação demonstra um espírito disposto a servir. O que você pode fazer a mais? Segunda pergunta. O quão engajado você está no serviço e o que você pode fazer a mais além daquilo que você está fazendo? O que você pode fazer? Seja oração, quem sabe? Servir por meio da oração pelos seus irmãos? Seus talentos, suas finanças, Jesus, um dos paralelos que nós temos com esse cântico de Filipenses, é na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, um verso belíssimo, né? Paulo diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Neste versículo aqui, Paulo está resumindo todo esse hino cristológico que nós temos aqui. Jesus era rico na sua divindade, e ele se fez pobre, e literalmente pobre, inclusive, na sua vida que ele teve aqui na terra, e ele dá a explicação que o hino Filipenses não dá, para que vocês se tornassem ricos, por meio da pobreza dele, por meio do sofrimento dele, nós somos ricos em Cristo Jesus, somos ricos em Deus e nós vamos herdar, em certo sentido, a natureza divina, seremos semelhantes a ele naquele dia da nossa ressurreição. Já pensaram na grandiosidade disso? É isso que nos está prometido. Mas tudo isso é porque Jesus Cristo se fez pobre por nós, porque Jesus Cristo serviu e nós também somos chamados a servir. E aqui, ao entrar na terceira e última aplicação, e eu encerro definitivamente, é importante entender, meus irmãos, que servir
Muitas vezes, você já deve ter ouvido falar por aí liderança servidora, isso é importante, e às vezes isso é falado inclusive em relação ao marido, em relação à mulher. O marido lidera, mas ele serve. E isso é uma verdade bíblica, mas muito cuidado na maneira como entendemos isso. Porque, novamente, meus irmãos, serviço e humildade não é sinônimo de fraqueza e omissão. O marido é chamado a servir a mulher, mas o serviço dele não é simplesmente deixar a mulher fazer o que ela bem deseja e os filhos fazerem o que eles bem desejam. Ele serve para o bem dela. E servir para o bem vai envolver, inclusive, muitas vezes, chegar ao entendimento de que certas coisas não devem ser feitas. É, na verdade, desejar o bem daquela pessoa e, inclusive, corrigir a rota para o qual ele estava andando. E hoje, muitas vezes, talvez seja tentação de muitos homens, principalmente homens jovens, de dizer, não, eu tenho que servir minha esposa, e encarar isso como uma desculpa para eles serem frouxos e não terem autoridade no lar, nem sobre sua esposa, nem sobre seus filhos. Isso não é liderança servidora, isso é covardia, isso é fraqueza. Só que, realmente, eu reconheço, meus irmãos, é necessário muita sabedoria aqui, porque a linha é muito tênue entre o serviço e humildade e covardia e omissão. É tênue a linha. Por isso precisamos da sabedoria de Deus e do Espírito Santo para não confundir uma coisa com a outra. Porque senão, não vou ser omisso, mas aí se torna autoritário, se torna grosseiro. E não é esse o chamado também para os maridos. Não é esse o chamado para os líderes, sejam líderes da igreja, líderes do lar. Então, muita atenção nesse aspecto também. O serviço é um serviço que envolve também, em algumas situações, a autoridade. Como Jesus, ele nunca perdeu a sua autoridade ao nos servir. Nenhum de nós pode chegar e dar ordens para Jesus e dizer, Jesus, tem que fazer isso para mim. Bom, tem alguns que fazem, mas estão errados. Nenhum de nós pode fazer isso. Mas Jesus é servo. Ou seja, ele exerce autoridade por meio do serviço. Mas e por fim, relacionado com o nosso chamado a servir e pensarmos em como podemos servir melhor na igreja, no trabalho, no nosso lar, enfim, tudo mais, a entrega total. Paulo chama a igreja para unidade e humildade. A unidade só será possível se a igreja tiver humildade. E a humildade, por sua vez, ela é fundamentada no exemplo do próprio Jesus Cristo, que se entrega, que se esvazia e faz tudo isso por amor a nós. E nós somos chamados também a abrir mão dos nossos direitos pelo nosso próximo. Mas tudo isso só será possível se houver uma entrega total. Assim como Jesus Cristo obedeceu até a morte de cruz, o que isso denota? Entrega total. Isaías 53 nos diz que ele derramou a sua vida. Derramar a sua vida denota o quê? Entrega total. Da mesma forma, só conseguiremos promover unidade entre nós. Esse era o propósito de Paulo escrever isso, esse é o nosso propósito também nesta manhã. Unidade entre nós quando houver entrega total a Jesus Cristo. Porque somente quando entregarmos a Jesus Cristo, Ele transformar nossa mente, por isso haja a mesma mente que há em Cristo Jesus, somente quando Deus transforma a nossa mente é que nós vamos conseguir agir com humildade, buscando o interesse dos nossos irmãos e não apenas o nosso próprio interesse. É somente assim que não seremos egoístas e tomando decisões apenas para satisfazermos a nós mesmos. Então, somos chamados nessa manhã a fazer uma entrega total. Você já fez essa entrega total a Jesus Cristo? Talvez já tenha feito. Mas talvez seja a hora de novamente relembrar então dessa entrega que você fez. Deus, eu me entreguei no batismo, inclusive ali é uma confissão pública da minha entrega total, eu morro para o mundo, ressuscito para uma nova vida. Deus, se eu não tenho tido essa entrega, essa humildade, esse sentimento, essa mente que Jesus Cristo tinha, dá-me isso porque eu preciso disso nessa manhã. Meus irmãos precisam disso nessa manhã. A igreja de Deus precisa disso nessa manhã. Porque há tantos problemas na igreja hoje, porque as pessoas não têm a mentalidade. E a própria igreja, coletivamente, muitas vezes não tem a mentalidade que Jesus Cristo tem. Que nessa manhã, portanto, o Espírito de Deus nos renove novamente esta mente, esta atitude, esta vontade, este pensamento que estava em Cristo Jesus, nos capacitando, portanto, para servi-lo em novidade de vida. Vamos nos colocar em pé e vamos orar para que assim seja conosco, em nossa igreja, em nossas vidas, individualmente falando. Deus eterno, Deus de amor e misericórdia,
nesta manhã, como teu povo, em que estamos reunidos aqui, nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes, seja como igreja, seja como indivíduos, falhamos em ter esta mente de Cristo. Falhamos, Senhor, em viver de uma maneira semelhante a Ele. E dessa maneira, problemas em nosso meio surgem, problemas em nossa vida pessoal surgem. Vivemos de uma maneira muito egoísta, não nos preocupamos com o nosso próximo, não, muitas vezes criamos, Senhor, problemas, intrigas com o nosso próximo e às vezes não temos interesse em solucioná-las também, porque preferimos viver assim, porque preferimos nos auto-justificar. Às vezes nos comparamos com o nosso próximo, nos justificamos com base no pecado dos nossos próximos. Há diversas maneiras, Senhor. Não há ninguém aqui que nunca tenha feito isso. E nós reconhecemos isso nesta manhã. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes, então, agimos carnalmente e não com a mente de Cristo. Mas nesta manhã nós oramos, Senhor. Nós oramos para que Tu renove em nossa mente. E se alguém ainda não fez, oramos para que Teu Espírito dê a convicção e leve o Senhor a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Leve-o a reconhecer o senhorio de Cristo para que assim receba essa mente de Cristo. E a todos aqueles de nós que já cremos, que já fomos batizados, que já recebemos essa mente, renova em nós, Senhor. Renova em nós essa mente pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Que a presença do Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, nos dando, Senhor, essa disposição de servir, nos dando, Senhor, essa humildade verdadeira, Senhor. Humildade que reconhece seus pecados, uma humildade que quer fazer a Tua vontade, humildade que deseja o bem dos irmãos, que deseja o bem da igreja, que deseja o bem do mundo, Senhor. Dá-nos esse coração, liberta-nos, Senhor, do nosso próprio egoísmo, do nosso próprio eu, e que nossa igreja em si, Senhor, possa ter essa unidade, possa ter essa humildade, possa ter essa cooperação, esse serviço que Paulo desejava para os filipenses e que de certa maneira era a realidade naquela igreja, que isso possa existir em nosso meio também, para que possamos cumprir a nossa missão no mundo como igreja e como Teu povo. Assim oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.